Bom, eu vou fazer uma apresentação para vocês, tentando trazer um pouco do... São 3 partes, né? Tem um contexto da situação da água do Brasil, né? A gente fala Brasil, 12% da água do planeta, mas como é que está essa água? De que forma que a gente está usando ela? Quais são os riscos? Falar um pouquinho de São Paulo e das ações e da forma como a Aliança pela Água vem trabalhando. O Brasil, hoje, tem 3 principais fontes de degradação da água. Esses são dados de um estudo, de um relatório anual produzido pela Agência Nacional de Águas, se chama Conjuntura Nacional de Recursos Hídricos. Eles acabaram de lançar, inclusive, uma atualização com foco mais na estiagem desse ano. Tem também dados do Atlas de Abastecimento Urbano. Esse material ele permite identificar essas 3 principais frentes de degradação da água, né? Uma delas muito familiar para quem mora numa cidade como São Paulo, que é o esgoto urbano e industrial. Sempre importante lembrar que é muito além de esgoto doméstico, né? Essa poluição. Hoje, né, atualmente, cerca de quase metade dos rios monitorados pela Agência Nacional de Águas no Brasil. E esse dado ele foi comprovado por um estudo da SOS Mata Atlântica, que foi divulgado essa semana. Os dados batem um pouco na mesma linha, né, que é mais ou menos metade dos rios que cortam as cidades, eles estão com uma qualidade ruim ou péssima, com uma relação direta com esse que ainda é o pior serviço, né, público do Brasil, que é o saneamento, né? A segunda frente importante de poluição tem a ver com fertilizantes e agrotóxicos, diretamente relacionado com as frentes, né, de ocupação do território, expansão do agronegócio. A questão dos fertilizantes acaba tendo um impacto de poluição de nitrato, fosfato, parecido com esgoto. O agrotóxico a gente sabe muito pouco. O Brasil não monitora, nós não temos uma rede sistematizada de monitoramento de agrotóxico, então a situação pode ser bem pior, né? E desmatamento e degradação, que tem a ver com esses 2 primeiros usos, né? E que o desmatamento ele vai ter um impacto grande na hora que ele ocorre, vai ter um impacto de carrear sedimento para dentro dos corpos d'água, mas vai ter um impacto aí de médio e longo prazo, que começa a ajudar a explicar um pouco da situação que nós estamos vivendo hoje no Sudeste. E esse cenário que está aí apresentado, ele pode ser um pouco pior, porque hoje, dos 27 estados brasileiros, só 17 têm redes de monitoramento de qualidade de água, né? Então, a Amazônia ela é um vazio de informação em relação à qualidade de água. Então, todos os processos de desmatamento, expansão da pecuária, soja, mineração, etc., tudo isso a gente não tem muito como avaliar de que forma isso está impactando. Então, esse patrimônio, ele está... não dá mais para ficar falando impunemente que o Brasil tem uma situação confortável em relação à água. Esse estudo da ANA também traz um dado interessante. É o dado mais recente que tem nesse estudo, é 2010. Os principais usuários de água no Brasil, né? Então, em termos de quantidade, com a irrigação, 72%. Abastecimento animal para criação de porco, galinha, esse em torno de 11%. Urbano, toda a população urbana do Brasil, 9%. Industrial, 7%. E rural. Isso aí é um balanço geral em termos de água retirada da natureza, né? O consumo muda um pouquinho, porque o abastecimento humano, por exemplo, o que ele consome, ele devolve uma boa parte disso para os rios. E a evolução, o uso que mais aumenta tem a ver, obviamente, com a expansão de irrigação, agricultura, em diferentes partes do território nacional. Pode seguir. Esse é um mapa produzido pelo Instituto Socioambiental, que mostra um cruzamento entre os dados de monitoramento de desmatamento da Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas, e a situação disso por bacias, né? Então, aqui, quanto mais vermelho, menos vegetação. Mostrando ali aquela parte bem vermelhona ali, é o estado de São Paulo, que tem, por exemplo, a bacia do Tietê, que é onde nós estamos. A gente está no alto, né? Mas a bacia do Tietê, que vai daqui até o Paraná, tem menos de 10% de vegetação hoje, que começa a ajudar a explicar mais ainda a situação e também o nível de risco daqui para frente que a gente está vivendo. Pode seguir? E aí entramos em São Paulo, né?
Desde que nós lançamos a Aliança pela Água em outubro de 2014, teve toda uma discussão em torno desse mapeamento de propostas, foi possível identificar algumas questões relacionadas a por que, afinal, estamos nessa crise. É só a estiagem? Não, a estiagem ela é um estopim de uma série de outras coisas que foram sintetizadas dessa forma, né? Uma gestão baseada em obras e ampliação de consumo, né? Relacionado a esse primeiro fator, a degradação das nossas fontes de água, e talvez o maior exemplo delas seja a represa Billings, né, um ícone da luta do movimento ambientalista do Estado de São Paulo, que tem até uma parte sobre a Billings na nossa Constituição, né, na Constituição do Estado, resultante da luta desse movimento, e que hoje a gente não pode usar a Billings para abastecimento, porque nesses anos todos nós não cuidamos de recuperar a Billings. Então a gente fica sem água na torneira, uma represa enorme dentro da região metropolitana que não pode ser usada. Aliás, vai ser usada, mas não deveria ser usada dessa forma. Um evento climático extremo, realmente 2014 é considerado o ano mais quente, desde que se tem os registros, mas nós temos, pelo menos no sistema Cantareira, 3 anos com déficit de chuva sendo ignorados, né? Um quarto fator, que é falta de transparência e participação, né? Isso talvez uma das principais exemplos seja o governo do Estado criou um comitê de crise agora em fevereiro. Apesar de a gente ter uma legislação de recursos hídricos que tem comitês de bacia, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, esses comitês nem fazem parte desse comitê de crise, ou, por exemplo, o próprio comitê do Piracicaba, que é um dos comitês mais ativos do Brasil, está recomendando desde janeiro do ano passado que se reduza em 50% a retirada de água do Cantareira, e só foi acontecer agora, 1 ano, né? E o fator eleições que intensificou todas essas questões, né? E teve, ao longo de 2014, a gente vivenciou uma situação de negação da crise, né? Várias vezes, em várias oportunidades, nosso governador afirmou que era um problema pontual do Cantareira, que ia passar, que ia chover, só que, infelizmente, as chuvas não vieram. Essa é a situação do Cantareira hoje. Esse é um mapa produzido pelo Instituto Socioambiental, e os dados são dados aí a partir de 2 fontes principais, o IP e a SOS Mata Atlântica, que fizeram atualizações recentes do uso do solo, né? Então, aqui a gente começa a ver, aqui são em azulzinho dá para ver as represas, e o que está de verde escuro é o que tem ainda de vegetação remanescente para proteger as represas que produzem água para metade da população da região metropolitana de São Paulo, né? E essa situação, ou seja, de uma degradação ambiental, ela é um pouco diferente da degradação ambiental, por exemplo, da Guarapiranga e da Billings, que tem mais de 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas morando no entorno e lançando todo o esgoto, não só o direto, mas também as próprias redes da Sabesp ainda lançam esgoto nas represas que são utilizadas para abastecimento. Mas aqui no Cantareira a gente tem uma questão mais da falta de cobertura de vegetação, e aí cada vez mais se comprova que onde tem floresta tem água, né? E aqui ajuda um pouco a entender também o quanto que, além da retirar mais água do que estava entrando, e essa situação de vulnerabilidade, com certeza, o Cantareira, se ele tivesse vegetação, ele poderia ter resistido mais a um período de estiagem do que ele conseguiu resistir. Aqui um dado que é um aspecto em relação a como está a nossa gestão da água. Em 2004, houve uma outorga do Sistema Cantareira emitida pela Agência Nacional de Águas e o DAE para a Sabesp, onde a Sabesp se comprometia a retirar um máximo de água de 31 mil litros por segundo do Cantareira, mas observando uma coisa que chama curva de aversão a risco, que é um modelo matemático que considera quanto que chegou, né, a afluência, a entrada de água no sistema, séries históricas de quando teve muito pouca chuva, muita chuva, e, em função dessa quantidade de água que está entrando, o que poderia tirar. É simples, você ganha R$1.000 por mês. Se você começar a tirar 1.500, vai ser cheque especial e volume morto, né? Não vai ter... E essa é a situação que aconteceu. Então, ao longo do período, né, chuvoso, né, de outubro de 2013, vem até novembro, existe uma afluência, uma quantidade de água, né, relacionada aqui a baixa quantidade de chuvas também, que é o vermelho aqui embaixo, né, que choveu muito pouco, né?
O ano passado foi um ano que praticamente foi, acho que talvez um dos mais secos que se tem notícia aqui para a região metropolitana, principalmente para o Cantareira. Mas se manteve a retirada constante de 30 e poucos mil litros. Isso é objeto de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de Piracicaba contra a Sabesp. Tá? Mas aqui é um indicador grande assim, de uma inversão que aconteceu recentemente na gestão de recursos hídricos, e eu acho que essa talvez é uma das questões para a gente avançar na discussão, que a Sabesp deixou de ser a operadora do serviço para virar gestora. Aí você fala, ela vive de vender água. Ela virar gestora, aí tá fácil, né? Oferece, vamos aumentar consumo, vamos fazer contrato de demanda firme. Então, aqui teve um indicador importante de algo que tem que mudar daqui para frente. Aqui é só um dado para a gente entender como é que a gente está hoje e o que nos espera para 2015. Né? Apesar de a gente ter tido chuvas importantes agora em fevereiro e março, porque outubro, novembro, dezembro, janeiro não choveu. Não choveu. Assim, a situação em janeiro, quando nós retomamos as atividades da Aliança pela Água, a gente se reúne aqui, né? Foi assim, uma reunião assim, que saiu todo mundo deprimido. Tipo, acabou a água, vai acabar mesmo, porque é difícil a gente acreditar que vai acabar a água, né? Chove e tal. Mas a situação é a seguinte, hoje, final de março, que é o final do período chuvoso, contando o volume morto 1 e 2, que é uma exceção, não deve ser uma regra, ou seja, a gente não está conseguindo nem discutir o que significa usar um segundo ano o volume morto, né, num lugar, numa região que o Cantareira ele produz mais da metade da água que a gente precisa e não tem no curto prazo uma alternativa que vai trazer essa mesma quantidade de água. Não tem. Né? E você já vira um mapa a situação grave do ponto de vista ambiental que já é ali na região. Então, nós temos hoje 30% contando o volume morto. Se tirar o volume morto, a gente está em 20%, que é menos do que a gente tinha no passado. Ou seja, só por aí, pelo que tem de água, o que nós podemos esperar é, no mínimo, as mesmas ações. Ou seja, redução de pressão, que é uma medida que é um rodízio não declarado, é uma medida que tem um lado de uma desigualdade e uma injustiça enorme, porque a hora que você toma uma medida dessa, né, até usando as palavras do Léo Heller, que é o relator da ONU para água e saneamento, a hora que você toma medidas relacionadas a corte de água apenas em critérios técnicos, você vai incorrer em injustiça. Porque não adianta tirar, vou reduzir pressão em bairros que as pessoas não têm condição de ter caixa d'água, né? 12 horas, 14, 18, 16, com irregularidade nessa volta, tem uma injustiça muito grande em relação a isso. E a gente tem sentido, apesar disso não estar apresentado da forma e da dimensão. Né? Se fala, não, é uma ocorrência pontual. Mas não é uma ocorrência pontual. Eu acho que todo mundo aqui ou sentiu alguma coisa de falta d'água ou sabe de alguém que tem falta d'água. Por exemplo, o município de Guarulhos tem rodízio e racionamento de água há 1 ano. Né? São 2 dias sem água e 1 dia com, porque é um município que compra a água da Sabesp. Então, esses municípios já entraram no racionamento faz tempo. O volume morto, ele chama volume morto porque ele é quando você faz uma represa, tem uma quantidade de água que entra e uma quantidade de água que sai. Dependendo de quando você vai retirar, você tem que criar um volume lá dentro que você não vai matar a represa, você não vai secar ela. Então, é um volume morto para a retirada de água, é vivo para manter a represa viva. E, na verdade, nós começamos a usar esse volume morto desde julho do ano passado, que é quando acabou a água do volume útil, e essa é a situação que nós estamos hoje. O Cantareira, e aqui vale uma observação, né? A hora que o pessoal fala, não, mas olha só que beleza, o Guarapiranga está com 85%. Gente, o Guarapiranga cheio, ele cabe 171 bilhões de litros, né? Mais um adicional que vai vir da Billings ali, que vão começar a bombar bastante água. Mas o Cantareira cheio cabe 982 bilhões de litros. Né? Todos eles ali, ó, Guarapiranga, Billings, o Rio Grande cheio cabe 110. Se a gente somar, o Alto Tietê também, que cabe bastante, está ruim. Né? Então, a nossa situação para o ano ela não é confortável. O Cantareira, se a gente não considerar, né, considerar o que falta do volume morto para encher, nós estamos falando de menos 11. Né? E isso deveria estar sendo a base para uma discussão de qual o nível que nós estamos dispostos a correr ao longo de 2015, que poderia estar traduzido num plano de contingência com uma série de ações de quem vai fazer o quê. As medidas todas adotadas até agora reduziram em 30% a retirada de água.
se a gente fechar desse jeito, a tendência, né, a média é que as represas elas consomem no período de estiagem em torno de 30% a 40%. Ou seja, pode ser que a água que a gente tenha não dê para o próximo período chuvoso. E se o próximo período chuvoso resolver ser igual ao desse ano, que só começou a chover em fevereiro, não vai dar mesmo, né? E a alternativa vai ser suprir com obras emergenciais. Aqui é um mapa que foi apresentado pela Secretaria de Recursos Hídricos, que acho que uma reunião de comitê, não sei agora, que mostra ali essas setinhas em amarelo. São um conjunto de obras emergenciais que vão ser feitas para... Não é para trazer mais água, é para suprir, poder tirar menos água da Cantareira. Hoje ia ter uma audiência de conciliação da Sabesp, que está tentando recorrer pela terceira vez de uma liminar que obriga a manter um nível seguro de água no Cantareira, né? Porque uma coisa é a exceção. O ano passado foi um ano crítico, fora da regra, volume morto. Agora nós vamos usar o volume, vai virar regra, né? O que isso quer dizer, não só do ponto de vista de qualidade, mas do ponto de vista de recuperação desse sistema, né? Em 2001, o sistema Cantareira chegou a 0. Ele demorou 5 anos para chegar em 60%. Né? Quanto tempo será que, mexendo no volume morto, essa retirada, a gente vai... Que risco, né? Como é que nós vamos planejar para poder recuperar esse sistema que é vital? E aqui, acho que o alerta tem sido uma questão pouco falada, é que, assim, nós estamos vivendo um momento de crise excepcional, apesar de não ter sido apresentado ainda um plano de contingência, não ter sido oficializado o racionamento, rodízio, são coisas ainda que estão... Mais ou menos, tem sobretaxa, mas pela lei de saneamento, para você fazer uma medida de contingência com sobretaxa, teria que ter decretado racionamento. Ou uma situação de rodízio. Isso está meio assim, não, é uma redução de pressão, não oficial. A redução de pressão ela acontece tanto por válvulas automáticas, como em algumas regiões por técnicos da Sabesp que giram válvulas, sei lá, 100 vezes. Tem uma série de técnicos da Sabesp funcionários que estão com problema nas costas, tem... Toda uma questão, assim, teve até uma matéria, acho que, eu não lembro que veículo que foi, que flagrava, o cara falou, não, quando eu fecho aqui é racionamento mesmo. Que eles falam que não é, mas eu fecho, não tem água. Então, isso acontece com várias pessoas. E essas obras emergenciais são para trazer um pouco mais de água, mas não é para aumentar, é, na verdade, para eu poder... Nós vamos continuar com 50, não é que eu vou ter 55, 60. Não, vai permitir, talvez, diminuir a retirada do Cantareira ou manter a água que tem lá, que é pouca água, para mandar para o Piracicaba, né? Que isso é uma questão que a gente tem refletido um pouco, né? Garantir a água da região metropolitana ao longo desse ano tem causado grandes impactos e grandes sacrifícios para os municípios que estão na região do Piracicaba, municípios que estão em outras regiões do estado. E essas obras, aqui vale destaque, né? Essas duas aqui embaixo, ó, São Lourenço, Lavras e Alto Juquiá, né? O Juquiá é um rio de rafting. É um rio que vai ser feita uma obra emergencial, sem estudo de impacto ambiental, sem acompanhamento, sem nem comitê da Guarapiranga, nada disso. Ninguém está sabendo nessas obras que vai ser uma obra emergencial, provavelmente vai ser feita às pressas. E provavelmente não com todos os cuidados e o carinho que a gente gostaria, né, de intervir num rio de cachoeira, de corredeira. Ali do outro lado, né, que é o Rio Grande com o Taia-Supeba, que é uma reversão da Billings para o Alto Tietê. Só que a Billings é uma represa que foi construída para gerar energia elétrica. Ela foi construída com uma grande área de inundação. Então, para vocês terem uma ideia, ela é 6 vezes maior que a Guarapiranga. Só que ela não tem essa capacidade de produção de água, ela tem a capacidade de guardar, ela é uma grande bacia, um grande balde. Então, precisa vir a água, porque ela tinha que bombear água do Tietê e do Pinheiros para ir Bordem para gerar energia elétrica. Ela continua bombeando o Tietê e o Pinheiros. Para tirar esse a mais de água que vai abastecer o Alto Tietê para poder... Porque a ideia é diminuir o Cantareira, então a porção norte não tem de onde vir a água, então tem que fazer chegar o mais perto possível. Essa vazão de água que vai ser retirada, somando o que é já retirado no Rio Grande, não tem uma vazão de produção na Billings para isso. Vai ter que puxar água do corpo central para isso. E aí tem mais uma outra questão. Ali embaixo nós vamos fazer uma obra em cima de um rio limpo, né, para trazer algo aí, então não é nada, é tipo 1 metro cúbico, uma coisa que a gente poderia pensar, esse dinheiro que vai ser gastado ali, será que se a gente fizesse um investimento em perda,
não resolvia 1 metro cúbico, né? Isso é muito pouco perto da produção e isso não está em... Ainda nós não conseguimos, né, abrir essa barreira aí da obra, da engenharia, para fazer essas discussões. E o outro porção ali vai ter o problema da qualidade, que é bastante complicado, né? Porque a gente vai pegar uma represa que recebe um corpo muito poluído e que isso pode ter impactos porque a gente não tem capacidade de tratamento dessa água. Tanto na Guarapiranga quanto na Billings, quanto no Itaiaspeva, vai ter, já vou acabar, 1 metro de membrana, que é uma tecnologia mais avançada, e o resto é o tratamento normal, que aí mistura com uma água mais limpinha, uma mais sujinha, dá uma água mais ou menos ali no final. E aí uma questão que eu acho que é importante a gente começar a refletir, que é, para lidar com a crise, a gente tem que pensar em pelo menos 5 grandes aí, sistemas, políticas nacionais. A gente está falando da política de recursos hídricos, que vai ter outorga, comitê de bacia, plano de bacia, cobrança pelo uso da água. A gente tem essa lei da década de 90. Na década de 2000, tem uma lei, que é a Lei de Saneamento, que traz todo um novo marco regulatório com uma série de novos instrumentos que ninguém está olhando para eles. Por exemplo, quem que pode autorizar o racionamento de água? Não é a ANA, nem a ANA, o Ministério do Meio Ambiente, são os coordenadores da política de recursos hídricos. A de saneamento é coordenada pelo Ministério das Cidades. A ANA e o DAE coordenam a parte de outorga. Eles podem definir que, como eles definiram, a Sabesp não pode tirar toda a água do Cantareira. O como ela vai fazer para abastecer, ela se vira. Quem vai poder dizer que tem que fazer racionamento, restrição sobre taxa, é a Arcesp. Só dando uma ideia da confusão que é o negócio. Eu acho que essa Arcesp, assim, essa lei de saneamento, ela fala os municípios, né, conforme está no artigo 30 da Constituição, interesse local, prestação de serviço, são os concedentes do serviço de saneamento. Então, eles têm que fazer contratos, ou eles oferecerem esse serviço, e esse contrato ele tem que prever metas de redução de perda. Esse contrato tem que prever medidas de contingência para estiagem. Não tem nada disso no nosso contrato. Por exemplo, o município de São Paulo tem um contrato com a Sabesp, 40 anos, mas não tem essas coisas no plano municipal de saneamento, que estão todos ainda desatualizados, mal feitos e tal. Aqui é uma avenida. Eu acho que é uma avenida para a gente trabalhar forte com as prefeituras, trazer esse ator por meio do saneamento, porque saneamento pela lei é água, esgoto, águas pluviais, drenagem, água da chuva. Então, poderia ser um instrumento interessante. E aí, fora as outras, vigilância civil, defesa sanitária, toda a parte de regularização ambiental, né, que é o Código Florestal sendo regulamentado. Essa reflexão que eu falei agora, dos atores, a gente está dando o nome disso na Aliança pela Água, do mapa das responsabilidades. É quase um mapa da mina, porque está tão difícil de destrinchar o negócio, mas a gente está começando a montar uma estrutura para isso e vamos começar, a partir de abril agora, promover uma série de consultas a pessoas de referência na área de pesquisa, como o Pedro Jacobi, como a galera do Procan, tenho falado com o pessoal da UFABC, com o Tundizi. Nós estamos atrás de algumas pessoas que já têm um histórico muito acumulado aqui, para ajudar a gente a começar a desenhar esse mapa e ver o que são os gargalos, né? Por que a gente não consegue avançar em fazer um plano de contingência, né? O negócio está estourando. Então, isso está na agenda da Aliança. Agora, em abril, começam essas reuniões, aí as redes todas, acho que as pessoas conseguem acompanhar mais. A Aliança é uma coalizão. Hoje, tem mais de quase 50 organizações aí. E o interessante da Aliança é que ela está juntando as organizações ambientalistas mais tradicionais, grandes, né, internacionais, ou mesmo de âmbito nacional, com vários movimentos espontâneos, como o Cisterna Já. E agora começou também a ter uma outra agregação que é muito interessante, que são as organizações ligadas aos direitos humanos, né? Então, o Direitos do Consumidor, o IDEC, artigo 19. Na semana passada, nós fizemos uma ação incrível, uma ação com o Conectas, né? Em apoio à Aliança pela Água, que eles fizeram um pronunciamento na Comissão de Direitos Humanos da ONU, falando sobre o desrespeito aos direitos humanos que está correndo risco de acontecer em São Paulo, porque essas medidas estão sendo feitas, estão deixando muita gente que não tem condição, né? Não tem reservação, não tem dinheiro para caminhão-pipa, não tem nem
como guardar, ter uma caixa d'água em casa, né? E aí deixar sem água é muito injusto, né? Muito injusto. A Aliança trabalha com esses 3 princípios, que a água não é uma mercadoria, ela é um bem essencial à vida, e o acesso à água potável é um direito humano reconhecido pela ONU. Todos os governos têm responsabilidades sobre a água e eles estão ao serviço da população. Não dá para a gente ter a prestadora, a companhia, a prestadora de serviço dona da gestão da água. Tem que mudar. A gestão da água tem que ir, tem que ter controle social, é um recurso sem o qual a gente não vive, não trabalha, não vai na escola, então não dá. Tem que ser coisa mais aqui, é nós, não dá. Os 2 objetivos, desde o seu início, Aliança, né? Pensar a questão da contingência e emergência, olhando o horizonte de abril de 2015, que está aí, né? E começar a trabalhar, né, como coalizão de sociedade, criar sinergias e contribuir para a construção daquilo que a gente está chamando de uma nova cultura de cuidado com a água. Não é fazer um novo modelo de gestão, está dentro. Mas eu acho que a gente está chegando num beco, tão beco, que eu acho que nós vamos ter que sair assim, dar uma guinada para fora e ter instrumentos. E aí eu estou apostando bastante nessa ideia de envolver os municípios e os planos municipais de saneamento como guarda-chuvas para a gente avançar em inovação. As prioridades: força-tarefa, plano para lidar com oferta e demanda de água e cuidar das fontes de água já. A gente fez, em fevereiro, isso está no site da Aliança, e para quem quiser conhecer mais, tem uma série de ações relacionadas a isso, um esforço de pensar o que seria importante nesse momento, né? Então, primeiro, uma força-tarefa que crie grupos de trabalho por temas, e aí que obedeça e envolva, né, comitês de bacia e tal. Mas, por exemplo, um grupo de trabalho que poderia ser criado é um grupo de gestão de comunicação em crise. Não dá para o representante da Sabesp soltar. Hoje eu acho que vai faltar 4 dias água, amanhã vai faltar 5. Né? Isso deixa as pessoas assustadas, isso causa insegurança. Não pode, tem que ter uma gestão de comunicação. Né? O gerenciamento da oferta de forma transparente, a questão de racionamento e tal. Comunicação institucional, né? Tem aí alguns pontos que nos levam a poder afirmar que, em momentos de eventos climáticos extremos de muita chuva, pelo menos quando acontece, você tem a solidariedade. As pessoas vão lá ajudar. Estiagem tem uma coisa do egoísmo, né? A pessoa quer resolver o dela. Então, nós vamos começar a trabalhar com esse tipo de coisa desde já. E outras, né? Por exemplo, a gente não conseguiu fazer uma campanha de comunicação para evitar essa epidemia de dengue, gente. Estava na cara que ia acontecer. Você vê os principais focos. Zona Norte. Onde começou a faltar água primeiro? Zona Norte. Né? As pessoas estão armazenando a água sem saber como fazer. Né? Alternativas para garantir o abastecimento, trabalhando em 2 frentes. A gente tem que trabalhar a questão do reuso da água não potável, água da chuva. Perdemos um monte de chuva agora, né, que poderia estar aí. E ampliação da oferta emergencial, pensando em custo-benefício. Aquela obra que eu falei. Pô, vale mais a pena, né? Você quer trocar um rio de corredeira ou diminuir a perda de água, né? Parece aquele que fazia antes. Né? Não, né? E um pacto social pelo desmatamento zero e recuperação das áreas de mananciais, né? Isso a gente... E aí eu particularmente trabalho há bastante tempo com os mananciais de São Paulo. Essa não é uma agenda simples, não tem uma resposta pronta, principalmente a gente vai ter uma questão lá para o Cantareira, agora outra questão para Guarapiranga e Billings, é urbano, movimento de moradia. Tem que ter uma delicadeza nessa ação, mas como ela é de médio e longo prazo, quanto mais a gente demorar, mais médio e longo prazo ela vai ser. E aí, uma outra coisa que a gente fez agora esse ano, terminando agora de verdade, que foi o primeiro o material, aí, o produto colaborativo coordenado pela Cláudia Visoni, que está aqui, a Zaba também, Monroe, que estava, não sei se está aqui, mas é aqui da turma, da Aliança, que nós fizemos esse produto aqui, que é um manual de sobrevivência na crise. Ele está disponível no Facebook da Aliança, tem vários links, aí é só procurar Manual de Sobrevivência na Crise, e a ideia é... Eu até me ligaram, não lembro quem, foi alguma entrevista que os caras falaram assim, mas vocês não acham que vocês estão sendo alarmistas? Eu falei, não, eu não acho. A gente já identificou que tem pessoas que estão na fase lá na situação de emergência mesmo, né? E aí são coisas básicas, como se começar a ter o racionamento mesmo, quantos litros de água você tem que ter em casa potável? Não é todo mundo que sabe isso, né? E aí esse é um esforço, eu acho que é um dos primeiros produtos, ao longo do ano a gente deve ter várias outras coisas. A Aliança, eu acho que ela tem uma vida aí, ao longo de 2015, essa é a ideia.
é que seja um esforço de sociedade, uma coalizão, não é uma organização, é uma união aí onde cada um está fazendo uma parte. E acho que tem aí uma coisa nova, aí uma coisa legal. A gente está bem animado, né? Apesar da situação. É isso, gente. Obrigada e desculpa que eu passei o tempo.